Our story begins in a kingdom of magic. Our hero is a furious knight, alright? That makes sense. And his ultimate goal in life is to eat a hot dog. But standing in his way it's actually the end of the world. His goal is not to stop the end of the world, but actually just to eat one final glorious hot dog before the whole thing comes to an end. Not an easy goal for sure, but at least he has one great resource to help him. Oh crap, it's the power of seduction. So he will have to use his formidable power of seduction to achieve his noble goal. Also, there seems to be a plot twist here. The true villain is actually a pirate that is known to be really, really cute. And the story has to end with a great sacrifice. Olá, meu nome é Davi e eu estou aqui para apresentar para vocês Aventura Caótica. Aventura Caótica é um card game narrativista onde os jogadores têm que tentar contar uma história totalmente maluca, totalmente caótica, gerada pelas cartas aleatoriamente. E como isso é possível? A Aventura Caótica utiliza 8 tipos de cartas chamados elementos de história. Esses elementos são o núcleo fundamental da maioria das histórias existentes. Você consegue contar qualquer história utilizando esses elementos. E eles são escolhidos aleatoriamente com a participação dos outros jogadores para montar uma história que vai ser, quase sempre, totalmente estranha e divertida. E quais são esses elementos tão fundamentais para toda a história? Bom, toda história tem um personagem. Pode ser um ninja, um líder do mal, um animal de estimação. E todo personagem tem que ter uma característica forte, seu atributo, como por exemplo, insano, fofo, ingênuo, maligno. Toda história tem que acontecer em algum lugar. A Terra dos Sonhos, uma galáxia muito, muito distante, uma cidadezinha aconchegante, uma pré-história. E é claro, todo personagem tem algum objetivo para encaminhar a história. Por exemplo, pode ser salvar o mundo, dominar o mundo, vingança, ou até mesmo comer um cachorro quente. E uma história não teria graça se não tivesse uma dificuldade, ou obstáculo. E aqui a gente pode ter ninjas, robôs assassinos, dor de barriga. Para enfrentar esses obstáculos, o protagonista se faz de um recurso, uma espada lendária, o poder da sedução, o poder da amizade. E então a gente tem um elemento especial, chamado reviravolta. Toda história tem que ter uma reviravolta. Só que a reviravolta, no nosso caso, é um elemento mais mecânico do que narrativo. É um elemento que vai dar instruções para os jogadores para adicionar uma surpresa na história. E qual é o fluxo do jogo? Bom, os jogadores se revezam para contar as histórias. Esse jogador nós chamamos de narrador. Mas os outros jogadores não ficam só observando. Eles também contribuem com a construção da história, escolhendo um dos outros elementos para o narrador ter que encaixar nessas histórias. Isso gera situações divertidas, caóticas e engraçadas. Nas minhas diversas pesquisas sobre o gênero de card games narrativistas, encontrei 2 jogos prominentes, Once Upon a Time e Microfictionary. E esses jogos têm aspectos que talvez rapidamente possam parecer uma aventura caótica. Mas o que se distingue a aventura caótica? A aventura caótica, diferente de outros jogos, é um jogo que se alimenta e cresce em cima do caos. A falta de controle da história que o narrador tem é o fator principal que torna a história divertida. O narrador aqui vai estar tentando lutar contra o caos para juntar os fragmentos de uma história e fazer uma história com sentido. E o mais importante aqui é que ele não precisa ter sucesso. O fracasso é esperado. E essa luta e desespero para talvez contar uma história que não faça tanto sentido é parte divertida. Pois, no final das contas, quando terminar o jogo, eles sempre vão lembrar das histórias e as tentativas de juntar esses pedaços vão gerar as memórias que eles irão compartilhar. Uma coisa engraçada é que a gente vive jogando com diversos grupos de diferentes pessoas. E uma vez ou outra, aconteceu de terem pessoas que acharam que não seriam capazes de contar uma história. Mas o mais legal é que muitas vezes essas pessoas foram as que mais se divertiram. Nos vários playtests que eu fiz, não houve um jogador que não fosse capaz de contar uma história do começo ao fim. E não só uma história, lendo cada elemento na sequência e repetindo o que está escrito. Todos foram capazes de adicionar
sua própria identidade na história e fazer ela se tornar uma história única. Hoje mesmo, quando convidei meus amigos para fazer um playtest final, para conseguir algumas tomadas para mostrar para vocês, todo mundo se divertiu, gargalhou e todo mundo foi capaz de contar a história. Até mesmo pessoas que declaradamente disseram que não são capazes normalmente de contá-los. No demais, agradeço pelo tempo de vocês e espero ter novas oportunidades de conversar sobre a aventura caótica.